Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso Pod Doutor, o podcast do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Meu nome é José Pulido, sou médico oncologista e hoje estou aqui com uma amiga neurocirurgiã, a doutora Doralice Batista, que também trabalha no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E nós convidamos a doutora Doralice, obrigado pelo aceite, para falar de um assunto bastante comum, corriqueiro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse assunto. Hérnia de disco. Obrigado, Doralice. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer poder falar mais desse assunto que é tão frequente no nosso dia a dia, que são as hérnias de disco. Bom, e para a gente começar a desvendar esse mistério, doutora Doralice, afinal, o que é essa tal hérnia de disco? Vamos lá, para a gente esclarecer para o nosso público. O disco, ele é como se fosse um silicone entre os ossos da coluna e ele impede que haja um atrito direto entre esses ossos. Com o passar do tempo, é comum que esse disco sofra algum tipo de desgaste e quando ele escorrega um pouquinho, a gente chama isso de hérnia de disco. Nem sempre a hérnia é uma doença, mas em algumas situações ela realmente pode trazer problemas importantes e que impactam na qualidade de vida. Se a gente pensar naquela bolacha recheada, né, que vem com recheio no meio, quando a gente aperta a bolacha e o recheio escorre, extravasa. Trazendo um pouco para a hérnia de disco, talvez seja isso, assim, ela apertasse o disco, que seria o recheio, ele escapa, dá uma extrusão. Exatamente, é uma excelente analogia. Muito bem. Outra coisa que às vezes as pessoas... Afinal, quem geralmente tem hérnia de disco? Ela dá mais em homem, ela ocorre mais em mulher, tem alguma idade que ela ocorre mais? Como é que chamamos de epidemiologia, né, da hérnia de disco? Bom, a partir dos 30 anos é esperado que todos nós já tenhamos algum grau de desgaste. É claro, com o jeito como a gente leva a vida, os nossos hábitos podem acelerar ou conseguir preservar mais a saúde da coluna. Mas as hérnias de disco são mais comuns a partir dos 40 anos e tem uma ligeira predileção nos homens. Mas, é como eu falei, a hérnia ela se torna um problema mesmo de saúde, uma doença, quando ela deixa de exercer essa proteção entre os ossos ou quando ela encosta no nervo. Aí realmente se torna um problema. Acho que isso é importante que tu está falando, porque às vezes a pessoa vai fazer uma ressonância de coluna por qualquer motivo outro que nem está pensando em hérnia de disco e aparece lá que tem um disco que está saindo um pouquinho. E a pessoa pode não estar sentindo nada. Isso é o que você está falando, então. Exato. A pessoa tem a hérnia, mas ela não tem a doença. Exato. Não necessariamente a hérnia de disco é uma doença, é um problema. Ela pode se tornar um problema se ela encostar no nervo ou se realmente os ossos começarem a sofrer. E esse é uma grande queixa no nosso consultório. Muitos pacientes vêm muito, às vezes, assustados, preocupados, porque fez um exame por outro motivo e descobriu uma pequena hérnia, e aí isso já gera um certo temor. Ele vai procurar atendimento para aquela hérnia que naquele momento ainda não é uma doença, ela só foi um achado, digamos Exatamente. Assim. Bom, já que estamos falando dessa questão clínica, né? Então, quais são os sintomas, né? O que o paciente costuma sentir, né, que faz com que você, neurocirurgião, pense, olha, esse paciente deve estar com uma hérnia de disco, né? Porque, como você mesmo falou, dor nas costas é um sintoma muito amplo e muito corriqueiro. Sim. Né? Mas a hérnia de disco, ela pode ter um direcionamento, uma indicação. Olha, acho que isso daqui está favorecendo. Eu vou falar um pouco mais sobre as hérnias lombares, que são ainda mais frequentes, né? Então, como que a gente suspeita que existe ali, né, uma possibilidade de hérnia? O sintoma mais comum é dor na região lombar baixa.
E é uma dor que ela piora com os movimentos de flexão e extensão da coluna, ou seja, dobrar a coluna para frente. Então, quando o paciente vai abaixar para pegar alguma coisa, ou então quando ele tem que, né, posicionar a coluna mais para trás, sente dor nesses movimentos. E o principal alerta é a dor que corre para a perna, que dá sintoma de choque, que dá sintoma de dormência. Esse é um forte indício que existe alguma hérnia e que ela pode realmente estar triscando no nervo. Então é aquela pessoa que tem uma dor nas costas, perto, vamos colocar aí perto das cadeiras, né, bem baixo ali, e que começa a sentir uma queimação, uma ardência, um choquezinho indo para a perna. Isso. Né? Eu já ouvi gente falar que às vezes vai até no pé, pode ser lá até no pé também. Pode pegar a sola do pé, pode pegar a região lateral aqui da perna, e é muito frequente. E você falou aqui no começo do quadro clínico, assim, vou falar da lombar, que é mais frequente, ela pode dar em qualquer parte da coluna. A gente pode ter hérnia desde aqui do pescoço até o finalzinho da coluna. As lombares são as mais frequentes, principalmente na parte mais baixa mesmo da coluna. Certo. Mas as hérnias cervicais também são uma localização relativamente frequente. Só que nessa localização, o sintoma mais comum é a dor que corre para os braços, dando fraqueza na mão, fraqueza nos dedos. E como que a gente percebe? Porque às vezes é difícil o paciente, a pessoa entender que ela pode estar com alguma questão do nervo. O problema está no braço e o problema está na coluna. Mas é assim, as coisas caírem da mão com mais facilidade, dificuldade de levantar o braço acima de 90 graus, que a gente faz, são sintomas que o nervo pode estar um pouco mais comprometido. Certo. Bom, imagino que você foi lá no médico, a doutora Doralice examinou, ela falou, realmente acho que você pode estar com uma hérnia de disco comprimindo aí o nervinho. Nós vamos ter que fazer uma investigação diagnóstica. O exame físico é suficiente, assim, você examina ou tem que fazer algum exame complementar para a gente confirmar, olha, realmente você deve estar aí sofrendo de hérnia de disco? O exame físico na consulta, ele é super esclarecedor para a gente poder entender a localização desse possível problema. Então, a gente entender a localização, se o paciente está perdendo força, se está com alteração da sensibilidade, são dados importantes e que a gente consegue ali no exame físico. Mas é muito importante, sim, exames complementares para a gente poder ter uma real dimensão do tamanho do problema, da gravidade e de também buscar o caminho para a solução, que é o que, no fundo, todos nós queremos e buscamos. Então, a gente, com frequência, lança a mão de exames de imagem. O raio-x simples, sim, pode ser útil, mas quando a gente realmente suspeita de algum comprometimento dos nervos por uma hérnia de disco, a gente precisa de exames mais detalhados, como a ressonância da coluna e a tomografia. Na sua opinião, qual que é o que mais ajuda? Ressonância. Sem dúvida. Né? Mas olha que importante que a doutora Doralice está falando, né? A dor nas costas, a dor lombar é uma das queixas mais frequentes do consultório do neurocirurgião. Agora, a ressonância é um exame que tem um custo elevado. Imagina se toda a dor nas costas a gente for fazer ressonância, né? Começa a virar um custo operacional gigante. E ela já deixou bem claro, tem informações clínicas e de exame físico que dá a pista. Não só da hérnia, mas aonde ela se localiza. Afinal, não vai fazer ressonância da coluna inteira. Sim, exatamente. Tá? Se você está gostando do nosso bate-papo, entra aí no nosso canal, se inscreve, dá um like. Você também pode nos ouvir no Spotify. Basta colocar lá pod.doutor. Todos os nossos episódios estão lá no Spotify. Então vamos avançando. Vamos lá. Agora o paciente foi lá, fez a ressonância, constatou realmente ele tem uma hérnia, né? Tem uma hérnia e isso está causando o problema dele.
E aí ele já ficou apavorado agora, né? Que hoje a pessoa vai ter que operar, né? Porque a gente ouve... hérnia tem que operar. Afinal, todo mundo que tem hérnia tem que operar. É a melhor opção? Quais são as estratégias? Felizmente não. A grande maioria dos casos, eu diria que 80% dos casos dos pacientes que nos procuram com dor na coluna, a gente diagnostica uma hérnia de disco, a gente consegue resolver com o tratamento que a gente chama de conservador, que é esse que não vai precisar de nenhuma cirurgia, de nenhuma intervenção, né, cirúrgica. Mas o tratamento passa por várias etapas. O primeiro é a gente entender os hábitos de vida dessa pessoa que podem estar contribuindo para que a coluna se degenere de uma maneira importante. Então, a gente precisa corrigir. Então, às vezes, o paciente está acima do peso, a gente precisa ajudá-lo a emagrecer, perder peso. Às vezes, ele é sedentário, baixíssima porcentagem de musculatura ajudando a carregar a sobrecarga de peso. Isso também acelera a degeneração na coluna. Outras questões que também podem ajudar é o paciente a exercer uma função que realmente sobrecarregue, machuque a coluna. Então, a gente precisa corrigir primeiro aquilo que está causando dano. E, além disso, claro, medicações específicas para tratamento da coluna. A dor do nervo é uma dor difícil, é uma dor diferente, é uma dor que dói de uma intensidade maior e por mais tempo. Então, a gente precisa de medicações específicas para tratá-la. E, além disso, a gente tem que reabilitar a coluna. Então, é importante outros tratamentos como fisioterapia, hidroterapia, pilates. Isso tudo ajuda a gente a recuperar a saúde. Não é só tratar a doença, é resgatar a saúde daquela pessoa. O objetivo, vamos traçar um plano de tratamento conservador. O objetivo é aliviar o sintoma ou fazer uma ressonância e, olha, desapareceu, eu não tenho mais hérnia de disco. A gente pode chegar a esse ponto de repetir o exame, ela é como se a bolachinha a gente espremeu lá, saiu o recheio dela, você fez um tratamento de fortalecimento da coluna, fisioterapia, e ocorreu um afrouxamento e o disco voltou para o seu lugar? Isso chega a acontecer? Em algumas situações, o disco herniado, que é esse disco que escorregou, ele pode, com o tempo, mas é bastante tempo, ser realmente reabsorvido. Ali. Mas assim, quando o disco ele fica menorzinho, aí ele não volta à altura normal, mesmo com remédios, né? Isso aí realmente não acontece. Mas o que a gente quer é impedir que aconteça lesões no osso da coluna por conta disso e liberar o nervo. Sim. E isso a gente consegue mesmo com tratamento conservador. Mas é preciso entender, né? Acho que está ficando claro a doutora Doralice falando que é um tratamento que exige uma continuidade, né? Sim. É igual perder peso, né? Você está acima do peso, você vai lá, faz um esforço gigante, perde peso. Se você voltar a praticar tudo que fazia antes, vai voltar a ter o ganho de peso, né? E o esporte, doutora Doralice, como é que a gente encaixa ele aí para o esportista? É um problema, hérnia de disco? Existem alguns... Porque nós estamos numa fase assim, o pessoal gosta muito de corrida na rua, né? Sim. E aí o pessoal, olha, você tem que cuidar o tênis, tem que cuidar o tipo de terreno, né? Eu mesmo sou uma entusiasta da corrida. Mas assim, qual é o problema do esporte, digamos assim, no amador, né? Alguém que, assim como eu. É a falta de preparo. Então, muito impacto na coluna, sem um preparo prévio dessa musculatura, pode facilitar o aparecimento de lesões. Por isso que a gente, num contexto que a gente identificou uma hérnia de disco, mas a gente está reabilitando o paciente, primeiro a gente tira ele da crise, né? Tira do sufoco, e aos poucos vai fortalecendo a coluna, essa musculatura, para ele ganhar resistência, para ele poder executar qualquer tipo de atividade física que ele se interesse. A gente sabe, todos os estudos mostram que
O repouso, a longo prazo, a pessoa que não faz nada é muito pior de tudo para a recuperação do que até essa pessoa que faz a mais um pouco do que deveria. Essa informação que você passou, assim, talvez seja uma das mais importantes que Sim, nós estamos falando sim. agora. Porque todo mundo já ouviu falar, não, eu não faço exercício, não faço, porque eu tenho hernia de disco. Eu não posso. Exatamente, isso é uma maneira que ele vai perpetuar o problema, né? Ele está fugindo da solução do problema. Sim, quebrar essa crença é muito importante, porque a atividade física faz parte da saúde da nossa coluna. Mas é por isso que a gente tem que mudar a mentalidade, né, do paciente com hérnia, tirar o medo e aos poucos, com estratégia, lógico, ir ganhando força e saúde na coluna. Perfeito. E aqueles casos que são cirúrgicos? Tratamento conservador, ok, é uma opção, mas tem casos que são realmente cirúrgicos, né? Quem são esses casos? Então, como eu falei, 80% a gente resolve de um jeito simples, né, do tratamento conservador. Mas existem 20% que não tem, a gente não vai ter muito escapatório. E quem são esses pacientes? São pessoas que têm um grau de comprometimento no nervo que seja realmente perigoso. Então, é aquela pessoa que perdeu força na perna, tem algum grau de atrofia, a perna fica mais fina, ou o braço, se for na cervical. Esse paciente tem uma dor que realmente não melhora com nenhuma das medicações que a gente prescreve, né? Essas pessoas realmente precisam de um tratamento diferenciado. E aí, nesse cenário, a cirurgia é um importante caminho para a gente devolver saúde, liberar o nervo e, principalmente, impedir sequelas. E quando se decide fazer essa cirurgia, quais são as opções cirúrgicas, né? Para fazer, tá correto dizer falar uma descompressão do nervo, tá correto a gente colocar dessa maneira assim? Então é só ir lá e abrir ou tem que colocar parafuso, tem ferrinho? Então, vamos lá. Existem várias técnicas que a gente pode lançar mão para ajudar essas pessoas e a técnica que a gente usa vai depender da extensão do problema. O mais simples, quando a pessoa tem a hérnia pura e simples, mas o osso está preservado, o disco, apesar de ter algum grau de desgaste, é um disco que ainda tem algum grau de capacidade de absorver impacto, a gente vai lá e só tira, faz uma cirurgia minimamente invasiva para realmente só tirar aquela parte que escorregou. Certo. E consegue liberar o nervo. E se a gente fosse lá cortasse aquela beiradinha do queijo que está escapando do sanduíche ali, né? Tá resolvido. Bem preciso e minimamente invasivo. Porém, se a gente pega um paciente que já está com um grau de desgaste mais avançado, e como a gente percebe isso? Quando, além do nervo, a gente vê uma degeneração no osso. É o osso que já começou a roçar um no outro. E ele começa realmente a perder densidade no osso. E isso causa muita dor. Nessas situações, só tirar o disco não resolve. A gente, muitas das vezes, precisa tirar esse disco que aí já tem um grau de degeneração muito avançado. A gente coloca lá uma prótese para devolver esse espaço entre um osso e outro. E é um disco artificial. Um disco artificial, que aí ele realmente ganha o espaço e impede que esse osso entre em atrito novamente. E às vezes a gente precisa colocar parafusos. Quando a gente coloca o parafuso? Quando o osso está muito machucado ou quando a gente percebe que existe algum grau de movimento, né, que a gente chama de instabilidade. Aí a gente precisa fixar para que aquele movimento anormal deixe de acontecer. Senão você coloca o disco lá e ele vai sair do lugar. Sim. Mas esses são os casos que a gente precisa colocar parafusos, são os casos muito avançados de degeneração. Muito interessante. Tem alguma coisa vindo aí para o futuro de estratégia para manejo da hérnia de disco diferente do que a gente já faz hoje em dia? Assim, uma coisa que avançou muito nos últimos anos são as cirurgias endoscópicas, que a gente realmente consegue
corrigir muito ali das hérnias, desses problemas degenerativos, com acessos muito pequenos, com muita distorção, né, da anatomia normal, muito pouca distorção. E também o que mais tem avançado são as novas próteses de disco, cada vez mais avançadas, cada vez mais modernas e que permitem uma recuperação mais rápida desses ossos que ficam machucados. Interessante, né? Então, é o avanço da engenharia na medicina, né, que ocorre em várias áreas, né, trazendo produtos com maior durabilidade, Sim. com maior funcionabilidade, né? Então, muito bacana. Eu imagino quanto vocês estão aprendendo, porque eu, oncologista, estou aprendendo muito aqui sobre hérnia de disco, né? Mas, claro, o nosso tempo já está chegando ao fim, porque o papo bom passa rápido, né? Doralice, para a gente fazer um fechamento aqui, eu gostaria que você deixasse alguma dica, ou para quem não tem hérnia de disco, tem medo de ter, né? O que pode estar fazendo como medida preventiva, e um recado para quem tem, né? O que você deixaria de recado para que essa pessoa possa ter qualidade de vida? Bom, primeiro para quem já convive com isso, tem solução. Então, sem desespero, existem muitos caminhos para que a gente possa ajudar e devolver qualidade de vida e saúde. Mas diria que a gente precisa muito que essa pessoa esteja engajada nessa busca pela saúde. Disciplina mesmo. Isso. E a atividade física, movimento, faz parte da saúde. Ela é um dos tijolinhos que a gente tem que colocar ali todo dia para construir saúde. Então, para manter a sua coluna saudável, eu falo que o objetivo é que está andando sozinho, sem nenhum apoio, até depois dos 90. Então, atividade física, movimento, é a chave para manter a coluna saudável. E aqueles para que não têm hérnia de disco e querem empurrar, né, para que manter a saúde da coluna preservada por bastante tempo, é evitar ganho de peso excessivo, sedentarismo e também atividades que exerçam muita sobrecarga no corpo sem que ele esteja preparado. Bom, aqui nós encerramos mais um podcast do nosso Pod Doutor. Embriagados de tanto conhecimento, eu vou sair daqui, tenho certeza que esse podcast vai fazer sucesso, porque foi muito legal. Doralice, mais uma vez, obrigado pelo aceite, né, pela simpatia, obrigado por estar com a gente no Hospital Evangélico, é sempre um prazer. É uma honra, primeiro estar com um colega que a gente admira tanto e que está lá no dia a dia ao nosso lado, e foi um prazer poder levar mais informação, espero que seja útil para a nossa audiência. Até o próximo, gente.